Qual é o problema de se ter uma Branca de Neve latina? E os Sete Anões? Eles reforçam estereótipos com pessoas com nanismo ou isso é exagero de algumas pessoas? O que isso tem a ver com você, escritor e escritora, na hora de encarar a patrulha das redes sociais? E aí, tudo fantástico com você? Este é o segundo vídeo em que eu falo da discussão sobre a escolha da Disney em escalar atores e atrizes negras e latinas para viverem personagens que, nas consagradas animações do estúdio, são brancos. No vídeo anterior, eu comentei que parte dessas críticas, excluindo as pessoas racistas, porque com essa gente não tem o que conversar, essas críticas partem de pessoas que não conhecem a variedade cultural por trás de criaturas fantásticas de nosso mundo. E uma questão que eu coloco nesse caso é: mudar a etnia ou gênero de um personagem consagrado pela literatura muda a história? Se a resposta é não, então essa é uma excelente oportunidade de se contemplar minorias que historicamente foram marginalizadas pelo fantástico. Por exemplo, por que não ter um Pinóquio negro? O Gepeto não pode ter utilizado uma madeira escura para poder criar o seu boneco? Então, vai mudar de fato a história como ela é contada? Então seria uma boa oportunidade de contemplar essa questão. Mas é preciso ter cuidado para não cerrar a mão nessa busca de contemplação da diversidade. Esse é o caso da nova versão de Branca de Neve com uma atriz latina. E a discussão se os Sete Anões não perpetuam estereótipos de pessoas com nanismo. No meu caso, eu vejo a coisa de duas formas. A opção por uma atriz que não é branca como a neve, vamos botar entre aspas, né? É extremamente positiva para o público infantil, principalmente para várias meninas que não são brancas como a neve. Na verdade, estamos falando aqui de um texto vinculado ao maravilhoso. E eu mesmo nunca vi alguém branco como a neve. E se eu ver, provavelmente eu vou sair correndo porque eu vou achar que é um fantasma. Assim, nesse caso, essa opção pela latinidade para a personagem principal cria uma identificação do conto com meninas negras brasileiras, com meninas bolivianas com traços nativos e por aí vai, que vão ver que elas também podem ser princesas. Isso é muito importante, gente. E não vou entrar aqui na discussão da perpetuação, da visão da mulher como princesa e coisa e tal, mas digo que isso ainda é muito forte na infância. Quem tem filha, quem tem menina, quem tem sobrinha, sabe disso. Muitas meninas querem ser princesas, querem festas com tema de princesa e é isso. Sobre isso, inclusive, a própria atriz escalada para viver a Branca de Neve disse que jamais esperaria ser escalada porque ela cresceu vendo atrizes brancas como Branca de Neve. Mas também tem outro lado, um lado negativo dessa escalação de uma latina para viver Branca de Neve. Ainda que esse conto ainda exerça, e eu espero que continue sempre assim, forte influência sobre o imaginário infantil, por que não buscar, paralelo a esse conto, histórias que genuinamente valorizem a identidade latina ou a identidade negra, só para ficar nesses dois casos? Segundo o pesquisador Stephen Swan Jones, existem mais de 400 versões de Branca de Neve espalhadas na Europa, África e Ásia, e bem menos nas Américas. Mas será que não dava mesmo para contemplar alguma dessas versões em animações próprias? Será que não tem uma história de uma princesa africana equivalente à Branca de Neve dos Grimms? Ou seja, a Branca de Neve alemã? Não tem uma história de uma princesa indígena cuja história se perceba o padrão do conto Branca de Neve? Isso reforçaria o que eu disse no último vídeo. Somos um mundo plural e a Europa não é o centro criador dessas histórias. Fica a reflexão para quem pesquisa e publica obras infantis. Não precisa encaixar uma latina para viver Branca de Neve no cinema. Traga para as telas, para os livros ilustrados, as histórias equivalentes a este conto em outras culturas. Esse é um primeiro caso. E os anões? No vídeo anterior, eu disse que essa nova adaptação da Disney foi alvo da crítica do ator Peter Dinklage, o Tyrion de Game of Thrones, porque, nas palavras dele, a história perpetua aquela história retrógrada de 7 anões vivendo em uma caverna juntos. Nesse caso, a crítica do ator se refere principalmente ao lugar ainda marginal ocupado por pessoas com nanismo, visão preconceituosa esta que, segundo ele, a animação da Disney, lançada em 1937, ajudou a estabelecer e perpetuar.
Nessa visão, os nomes dos anões, Atim, Dengoso, Dunga, Feliz, Mestre, Soneca e Zangado, representavam que esses personagens eram apenas estereótipos e não seres com identidade própria. Nesse ponto, porém, cabe destacar que não foi o Walt Disney quem deu primeiramente os nomes aos anões. Isso aconteceu, na verdade, décadas anteriores, ainda em 1912, em uma adaptação do conto para Broadway. Na peça, os anões foram chamados de Blick, Flick, Glick, Sneak, Plick, Wick e Qui. Em 1937, veio o desenho da Disney, que até hoje é a animação de maior bilheteria da história do cinema, tendo acumulado, em valores atualizados para hoje, desde o seu nascimento, a quantia de mais de 1 bilhão e 977 milhões de dólares. Mas essa crítica voltada agora para a nova versão que está sendo filmada é um caso exemplar dos erros que podem ocorrer na busca por uma sociedade com menos preconceito e que pode impactar você, escritor ou escritora, que quer escrever sobre uma determinada criatura, algum ser folclórico, por exemplo, mas teme ser criticada pela patrulha ideológica progressista, que, ao invés de pesquisar, repete ideias sem base algumas vezes. Esse é exatamente o caso aqui. Peter Dinklage falou besteira. Os anões de Branca de Neve não são portadores de nanismo. Basta ver a origem desse conto e anterior à própria origem do conto. Então preste atenção nisso para você ver que, se você fez o seu dever de casa pesquisando, entrevistando pessoas dos grupos sociais que você quer representar, você não precisa se preocupar com críticas. A versão mais disseminada hoje de Branca de Neve é a que foi publicada em 1857, a 7ª e última edição de Kinder und Hausmärchen, algo como Contos de Fadas para o Lar e as Crianças. Interessante notar que a história sofreu alterações ao longo das edições anteriores, desde a primeira em 1812. Na primeira edição de 1812, para você ter uma ideia, a Rainha Má era a própria mãe da Branca de Neve, e não a madrasta. Já sob as fontes do conto, assim como outras narrativas coletadas de fontes populares, a história da Branca de Neve tem suas possíveis raízes em duas personagens alemãs históricas, uma do século XVI e outra do início do século XVIII, as duas conectadas com anões, ou quase isso. No primeiro caso, segundo o estudioso alemão Eckhard Sander, uma das fontes históricas foi Margaret von Waldeck, uma condessa alemã oprimida por sua madrasta e que se tornou amante de um príncipe espanhol durante o século XVI. Por conta desse relacionamento, reprovado pela madrasta e principalmente pelo pai do príncipe, o nobre Carlos V, a moça foi envenenada pelo nobre e ela morreu aos 21 anos de idade. E onde que entram os anões aí? A jovem Margaret cresceu, passou a sua juventude na região de Hesse, na Alemanha, onde o pai dela era dono de várias minas de extração de cobre, em que crianças trabalhavam em condições próximas à escravidão. Por conta das condições de trabalho e da má nutrição, as crianças que sobreviviam à exploração apresentavam problemas graves de formação física e acabavam ficando com baixa estatura. Elas eram chamadas na época de anões pobres. Relatos apontam que a princesa Margaret gostava dessas crianças, tinha carinho por elas e dedicava algumas horas do seu dia para brincar e cantar para elas. Outra possível fonte histórica é Maria Sofia Margareta Catharine von Erthal, nascida em 1729 e filha de um príncipe dono do castelo em Lohr, Alemanha. O castelo se tornou um museu nos dias de hoje e lá os visitantes podem conhecer um famoso espelho tido como mágico na época por conta de sua beleza. Acredita-se que o pai de Maria deu o espelho de presente para sua segunda esposa. No entanto, as fontes divergem. Alguns dizem que ela não se dava bem com a madrasta, e outras fontes apontam que ela tinha um bom relacionamento com ela. Segundo o pesquisador Karl-Heinz Bartels, a história dessa jovem, Maria Sofia Margareta Catarina von Erthal, também apresenta pessoas pequenas, no mesmo esquema da fonte anterior, a da Margaret von Waldeck, sendo que aqui a mina era na região de Biber,
na Alemanha, e que quem trabalhava nela eram pessoas de baixa estatura, mas não há menção de que elas tinham nanismo. Então você pode perceber que nos dois casos não estamos falando de pessoas com nanismo, como Peter Dinklage protesta. E aí você pode falar, mas estamos falando de exploração infantil e por isso os anões devem ser banidos da nova versão do filme e coisa e tal. Mas você lembra que eu disse que as crianças eram chamadas de anões pobres? Isso porque os anões da Branca de Neve não têm relação direta com essas crianças, mas sim com os anões da mitologia e do folclore alemão e escandinavo. Você encontra anões na Edda em verso, por exemplo, a Edda que também é conhecida como Edda Poética, que é uma compilação de poemas do nórdico antigo composta na segunda metade do século XIII, sendo que essas criaturas, os anões, são apresentados como tendo surgido do sangue dos gigantes de gelo e mir. E sim, senhor Peter Dinklage, os anões habitam montanhas e cavernas e são conhecidos como hábeis na arte da mineração, sendo possuidores de grandes reinos subterrâneos, prósperos por conta da exploração de pedras e metais preciosos. Por essa razão é que as crianças exploradas em Minas, na Alemanha, eram chamadas de anões pobres, em contraste aos ricos anões do folclore. A origem do termo atribuído às crianças, portanto, é o mito e o folclore. Assim sendo, os anões da Branca de Neve se conectam a essas criaturas fantásticas e não a pessoas com nanismo. Portanto, as críticas do ator são infundadas e fruto da falta de conhecimento. E a Disney vai ser burra se não colocar anões no novo filme da Branca de Neve. Ou será que algumas pessoas vão agora querer cancelar a própria mitologia e o folclore? A Disney pode até querer usar o recurso como foi feito em O Senhor dos Anéis, de diminuir digitalmente atores com estatura normal para aparecerem de menor estatura, parecerem anões. Mas, pergunte-se, isso seria justo com atores com nanismo? Digo isso porque muitos atores anões reclamaram da declaração de Peter Dinklage, dizendo que a declaração dele tira emprego no cinema de 7 atores com nanismo, que já têm enorme dificuldade de trabalho em filmes. Isso nos leva à questão: quem tem direito de falar sobre um grupo minoritário como um todo? Quem deu essa autorização? Quem tem esse direito? Dessa forma, como eu disse no início, você sempre corre o risco de sofrer críticas por eventualmente criar um personagem vinculado a grupos minoritários. Mas, se você fez o dever de casa, com pesquisa e principalmente respeito, as críticas que vierem devem ser consideradas como coisa de gente que não sabe do que está falando ou quer aparecer. Mas o que você acha? Quero ouvir teu comentário. Deixa aí sua opinião sobre esse caso aí embaixo nos comentários. Obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.